Se você pôr o olho aqui. Já tá bem, ó. Petróleo. Beleza? Fica à vontade. Já agora? Posso ensaiar? Pode. Isso vai fazer gravação. Então, boa tarde a todos e todas mais uma vez. O professor Renan teve o detalhe, né, de me pedir para apresentar o seminário de coisas legais. Hoje temos a visita de Pehuen Hernández Álvares. Ele é egresso do curso de bacharelado em matemática aqui da UESC. E ele está seguindo os passos dentro da análise também, né? Para mim é um prazer tê-lo aqui de volta, porque tive a oportunidade de orientá-lo em iniciação científica e ele está prestes a se converter no meu irmão acadêmico também, tá? Ele está fazendo doutorado com o mesmo orientador. E então eu digo, seja bem-vindo, Pehuen, e nos deleite com a coisa legal matemática de hoje, né? Bom, obrigado, professor, pela recepção. Agradeço a presença de todos, é realmente uma satisfação estar aqui de volta. Só eu sei quanto ansiei voltar para cá, para o Salobrinho e falar com vocês novamente. Eu guardo muitas lembranças muito bonitas com todos os professores que estão aqui, com alguns colegas que estão aqui também. Então, é uma satisfação estar por aqui. E o seminário de coisas legais é sempre ousado falar de coisas legais. Eu espero que seja legal para vocês, tá? Eu queria falar sobre cardinalidade. Eu tinha prometido que eu iria contar todos os números entre 0 e 1. Isso é possível fazer essa contagem, só que isso é um processo talvez um pouco técnico, que eu posso fazer depois, mas não era o mais interessante para mim. O mais interessante era mostrar que a quantidade que temos de elementos entre 0 e 1 não satisfaz certa condição. Tá? Então, a gente vai pensar aqui os números que estão entre 0 e 1, a gente gosta de pensar neles como o intervalo 0 e 1. Então, aqui a gente tem o 0, tem o 1, e temos todos os números reais que estão entre 0 e 1. Por exemplo, a gente tem o 1/2. A gente tem também vários outros racionais. Temos também 1/3. Temos também alguns irracionais, se quisermos pensar. A gente tem raiz de 2, lamentavelmente não está aqui. Mas a gente tem raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,7. Então ele vai estar por aqui. Π sobre 4 também. Π sobre 4... vai ficar um pouquinho acima, se não me engano. Aqui. A questão é quantos números a gente tem ali dentro, né, no intervalo 0 a 1. Aí eu vou tirar logo um cavalo da chuva, que é, a gente tem infinitos. E a gente pode ver que são infinitos de uma maneira relativamente simples. Eu mencionei aqui 1/2, mencionei 1/3, mas a gente pode ir pegando os números da forma 1 sobre n, para qualquer número natural. Então a gente também teria 1/4, a gente também teria 1/5, e por aí vai. A gente tem 1 sobre n para todo número natural. Então a gente tem infinitos. A questão interessante seria saber que tipo de infinito é esse, tá? Ou que tipo de infinito não é esse, tá? Então, eu vou precisar introduzir alguns elementos simples e depois vou falar em duas demonstrações que a gente tem do que eu vou demonstrar, né? Então, a gente diz que um conjunto X ele é numerável. A gente vai pensar só em enumerável infinito, tá? Se for possível escrever todos os elementos desse conjunto, como x1, x2, x3 e por aí vai. Tal escrita é chamada de uma enumeração do conjunto X. Algumas vezes eu vou preferir falar enumeração do que falar que tem uma abjeção entre os connaturais, uma injeção. Enfim. Além da enumeração, ela tem um benefício que nos permite pensar no conjunto como se fosse uma sequência sem nos preocuparmos com a ordenação. Tá? Então, a gente pensa no conjunto como como se fosse uma sequência onde o primeiro elemento é x1, o segundo elemento é x2, o terceiro elemento é x3 e por aí vai. A gente pode colocar eles numa fila. Então,
eu sei o que vocês estão pensando, eu falei do x1, do x2, x3, e temos aqui uma foto do x9. Mas só quando ele está na sua vaga, geralmente ele fica entre 8 e o 10, tá? Enfim, então, a questão é, todo conjunto é numerável? A gente pode pensar sobre isso, e a gente vai dizer que ele é não enumerável se não for possível aplicar a definição que a gente falou antes. Ou seja, em outras palavras, que dada qualquer sequência de pontos x1, x2, x3 de elementos sem x, sempre sobrar algum elemento que não foi listado nessa sequência. Tá? Então essa demonstração, desse tipo de demonstração, é um pouquinho delicada. A gente teria que pegar toda a sequência de elementos naquele conjunto e mostrar que tem algum elemento que não está lá. Tá? Então a nossa pergunta é a seguinte. A gente considera o intervalo 0,1, então todos os números reais, maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais que 1, e nos perguntamos, a quantidade de elementos desse conjunto, ele é numerável? Então, o que a gente vai... Desculpa. O que a gente vai fazer vai ser uma demonstração, duas demonstrações por contradição. Tá? Em outras palavras, uma demonstração por contradição nesse tipo de problema seria a partir da afirmação de que o intervalo 0,1 pode ser escrito como uma sequência e a partir daí extrair um absurdo que seria exibir um elemento, entre aspas, exibir, um elemento que não foi listado na sequência apresentada, seja ela qual for. Tá? Então, o interessante é que a gente pode utilizar um argumento bem recorrente na matemática, que é a diagonal de Cantor. Tá? A gente vai fazer isso nos dois casos. A gente vai supor por absurdo que 0,1 é enumerável. Então, a gente vai escrever todos os elementos do intervalo 0,1 como uma sequência, x1, x2, x3, por aí vai. A gente nota que no intervalo 0,1, todo número ele tem uma representação decimal infinita. Tá? A gente pode escrever, por exemplo, um terço como 0,3333333, raiz de 2 sobre 2 como 0,7071, por aí vai, e 1, por exemplo, que talvez seja um caso patológico, é 0,9999. Mas todos os números têm o primeiro dígito sendo 0, e tem uma vírgula depois, e depois elementos em alguma ordem que estão entre 0 e 9, os dois inclusos. Então, a gente partiu da afirmação de que, por absurdo, de que o intervalo 0,1 ele é numerável. Então, a gente vai escrever como uma lista todos os elementos desse intervalo 0,1. A gente coloca eles nessa lista aqui. O x1, a gente vai notar que ele pode ser escrito como 0,A11, A12, A13, por aí vai. O primeiro índice é relativo ao primeiro termo da sequência, o segundo índice, subíndice, é relativo à casa decimal desse número. Então, por isso a gente vai precisar de 2. O x2, ele vai ser 0,A1, A21, A22, A23, por aí vai. Então, todos esses elementos do tipo A e J são números entre 0 e 9, naturais. Então, a ideia da diagonal de Cantor é, a partir dessa lista, construir um elemento que não está listado aí. Como a gente faz isso? A gente vai pegar um novo elemento x, que tenha, para cada casa decimal, essa casa decimal vai ser diferente do respectivo termo da sequência que foi apresentado antes. Tá? Ou seja, a gente faz com que a sua primeira casa decimal seja diferente da de x1. Logo, ele vai ser diferente de x1. A gente faz com que a sua segunda casa decimal seja diferente da de x2. Então, ele vai ser diferente de x2. E a gente pode fazer isso com todos os elementos da nossa lista dos números que teoricamente cobririam 0,1. E a gente pode fazer isso com cada uma das casas decimais de cada um dos elementos. Então, a gente tem uma correspondência que funciona. Os dois conjuntos, eles têm a mesma cardinalidade. Então, colocando em vermelho a escolha algarismo diferente para x, teremos o seguinte: o x ele vai ter o A1 diferente do x1, o A22 vai ser diferente do x2, o A33 vai ser diferente do x3, por aí vai.
Em alguns lugares isso é colocado como A1 mais 1, porque aí você já torna diferente. Mas isso aí cairia aqui, se tiver um 9, eu precisaria falar, seria módulo 10, né? Eu prefiro só falar diferente, que é suficiente. Se é diferente daquela colocação, então é diferente daquele número. Então, a gente faz esse processo infinitas vezes. E obtemos um número x que está entre 0 e 1, porque ele tem a primeira casa decimal como sendo 0, e todas as outras casas decimais são formadas por algarismos entre 0 e 9. Então, isso é um novo elemento x que a gente construiu, vai ser um elemento em 0 e 1. A gente viu, pela construção, que ele é diferente do x1, do x2, do x3 e por aí vai. Então, isso vale para qualquer sequência que a gente colocar no intervalo 0 e 1. Isso mostra que isso é um absurdo, né? Porque a gente estaria cobrindo todo o intervalo 0 e 1, a gente encontrou um novo elemento. Então, o absurdo foi gerado a partir da suposição de que o intervalo 0 e 1 é numerável, então o 0 e 1 é não enumerável. Ok? Então, a gente vai agora para a segunda demonstração. A segunda demonstração são intervalos encaixados, uma demonstração clássica de análise. Aparece no Elon. Então, a gente vai partir da mesma ideia. A gente vai supor por absurdo que o intervalo 0 e 1 ele é numerável. Então, vamos escrever todos os elementos do intervalo 0 e 1 como uma sequência também. Mesma coisa do anterior. A questão é que agora a construção que a gente vai fazer do novo elemento vai ser um pouquinho mais geométrica. Um pouquinho mais, porque a gente está na reta, qualquer coisa geométrica lá. Então, a gente vai dividir o intervalo 0 e 1 em 3. Então, a gente vai pensar aqui no intervalo 0 e 1. E a gente vai dividir ele em 3. O Elon faz com 2, mas eu prefiro com 3. Então, aqui a gente tem 1/3. A gente tem aqui 2/3. A ideia seria o seguinte. A gente tem uma lista com todos os elementos do intervalo 0 e 1. A gente vai fazer meio que uma brincadeira. Qualquer um de vocês pode me falar, um por vez, né? Algum elemento aqui no intervalo 0 e 1, e eu vou apresentar a cada passo um intervalo que não contempla esse elemento. Então, se vocês me falarem 1/5, ou seja, nessa lista de elementos que a gente fez do intervalo 0 e 1, o primeiro elemento foi 1/5. Eu vou pegar esse subintervalo aqui e vou repetir ele. Esse novo subintervalo não contém o primeiro elemento da sequência que a gente colocou. Então, a gente vai fazer o mesmo agora com esse subintervalo. A gente vai dividir ele em 3, vai dar números aqui. Aí vocês podem falar qualquer elemento no intervalo 0 e 1. Eu vou, independente de quais falarem, se o elemento que a gente escolher cair aqui dentro, vai ser um pouquinho mais complicado. Se ele cair fora, a gente não tem nem problema. A gente pode escolher qualquer um desses 3 subintervalos. Mas o importante é que, para qualquer elemento que a gente falar, vai ter um subintervalo desse intervalo que não vai conter ele. Então, digamos, por exemplo, que a gente escolheu... Eu podia colocar outra, só para ficar claro isso. Aqui a gente está com os elementos da sequência. Então, digamos, por acaso, que a gente escolheu um número um pouco mais chatinho para a gente. Não tem problema, a gente vai escolher esse subintervalo aqui. E a gente vai fazendo isso para todos os elementos da sequência que, por absurdo, a gente supôs que existia. A gente faz isso infinitas vezes. Então, vamos encontrar intervalos que são encaixados. Tá? Esses intervalos encaixados eles são construídos de maneira que nenhum elemento da sequência está em qualquer um desses intervalos. Então, em particular, não vão estar na interseção. Se a gente pegar toda a interseção aqui de elementos, de intervalos, nenhum elemento da sequência que a gente acabou cobrindo o intervalo 0 e 1 teoricamente vai estar aqui dentro. O que acontece? A gente tem um teorema de intervalos encaixados, eu espero que tenha colocado aqui. Tá. Se a gente tem uma família n de intervalos limitados e fechados da reta, de tal forma que esses intervalos estão encaixados, no sentido de que um está contido no outro, então a gente tem que a interseção de todos eles é não vazia. Então a gente tem um elemento lá dentro. Pode ter vários. Nesse caso aqui só vai ter um, mas enfim. A gente tem ao menos um elemento e ele é diferente de todos os elementos da sequência. Então a gente encontrou um cara que não está contemplado nessa sequência. Isso é um absurdo porque a gente supôs que o intervalo 0, 1 era coberto por todos os elementos da sequência. Então, o intervalo 0, 1 ele é não enumerável.
Tá? Então essas duas demonstrações elas mostram a mesma coisa, que o intervalo 0,1 é não numerável, só que de maneiras diferentes. Aí que tá, tem um plot twist, né? Se a gente pensar em bases numéricas, a gente vai passar a notar que não tem tanta diferença entre uma demonstração e a outra. Porque quando a gente pensa em bases numéricas, a representação de números ela pode ser feita de várias maneiras. Geralmente a gente utiliza a base 10. Então, quando a gente escreveu na primeira demonstração todos os números, né, como na sua forma decimal e está no tricero em 1, a gente viu que ficavam da forma 0, A1, A2, A3, por aí vai, onde cada A1, A2, A3 estava em tricero em 9. E essa é a nossa forma de escrever na base decimal. Só que isso implica também numa representação gráfica. Como seria? Se a gente, o que seria, né? O número está graficamente na sua forma decimal escrito assim, né? Que se a gente divide o intervalo 0,1 em 10, tá? 7, 8, 9, isso. Então a gente vai ter que o raiz de 2 sobre 2, ele vai estar aqui dentro. A questão é como a gente consegue localizar onde ele está a partir da sua forma decimal. O zero significa, o primeiro zero que está antes da vírgula, ele significa que é maior que 0 e é menor que 1. O segundo número, o 7, ele significa que ele está localizado nessa casa, que seria 7, 8 e 9. Tá? O segundo número na base decimal ali vai ser se a gente dividisse esse subintervalo aqui em 10 novamente e ele estivesse aqui. Então, cada algarismo na sua forma decimal significa uma localização ao dividirmos o intervalo em 10 pedaços. Não sei se dá para notar agora a relação que tem entre uma demonstração e a outra. A gente antes usou para a primeira a gente utilizou a base decimal. Para a segunda a gente usou a base 3. Então, o que a gente estava fazendo aqui era a mesma coisa que a diagonal de Cantor, só que no lugar de escolher um algarismo diferente para cada passo, a gente está escolhendo o algarismo diferente, só que agora geometricamente, que seria em que pedaço está. Então, por exemplo, aqui a gente escolheu, da mesma maneira que na diagonal de Cantor, a gente estava dizendo que o primeiro número, ele tinha 0 na forma tridecimal, né? Na base 3 ele tinha 0. Então a gente escolheu os números que tinham 2, na base 3. Aqui na segunda a gente escolheu os números que tinham na segunda casa decimal que fosse diferente de 0, que é 1, e por aí vai. Então as duas demonstrações elas são a mesma coisa. E bom, era essa a minha apresentação, tá? Porque, bom, foi uma coisa que surgiu assim. É interessante notar que a diagonal de Cantor está relacionada de alguma maneira com os intervalos encaixados. Só que, bom, a gente não falou qual é o infinito que o intervalo 0,1 tem, mas para fazer isso é relativamente simples, fazer objeções. Eu não sei se interessa a vocês, mas a gente pode fazer, sei lá, pegar menos 2, enfim, dá para fazer objeções entre 0 e 1 e 1 até mais infinito, né? A gente pega a função sobre x, né? Então a gente pegaria isso, faria a mesma coisa com o mesmo intervalo para cá, ficaria de menos infinito até menos 1, e aí restaria pegar o pedaço do meio. Mas a gente tem de fato uma objeção entre a reta e o intervalo 0,1. Então, de fato, a gente pode falar mais do que eu estou falando aqui agora, que é que a cardinalidade do intervalo 0,1 é a mesma cardinalidade da reta. Mas o mais importante, o mais interessante para mim era relacionar os intervalos encaixados com a diagonal de Cantor. Então, é isso. Obrigado a todos pela atenção. Enfim. Se tiverem, não sei como é o procedimento, pode fazer.
Podem perguntar. Quem é seu Tiago? Dúvidas, comentários? Também? Sim. Eu lembrei na hora de conjunto de campo. Dá vontade de ir pra lá, né? Dá vontade. Dá pra fazer o campo, usar o resultado de lá para provar também a mesma coisa, será? Eu acho que O processo é parecido, né? A construção é bem parecida. a gente acaba. O Elon, ele coloca em dois. Ele divide em dois e aí não tem tanta cara do conjunto de canto. Mas aí teria um problema que teria que abrir um e fechar o outro e não funcionaria intervalos encaixados a priori, porque não são compactos. Mas, porque poderia ser que o elemento que a gente pega é justamente o meio. E aí ele vai estar nos dois, aí vai ser roubado. Então eu prefiro pegar o terço, mas não tem diretamente relação, a não ser que a gente vai pegando pedaços menores. Porque às vezes quando você vai brincando com conjunto de campo, até essas discussões de base, né? Que você vai trabalhar Sim. com base 3, Uhum. aparece. Uhum. Fiquei fantasiando, vai que dá, né? Pra usar alguma coisa de lá pra... Mas a partir Mas do... eu só fiquei com a sensação. Sensação Posso mais até real. acontecer. Tem bem mais coisas escondidas aí. Tem muita coisa. Mas aí é outro seminário, vai ser spoiler. Tem muita coisa escondida aí. Tá tudo isso. Tem muita. Sim. Não, Tem algumas demonstrações, né, de que tem racionais... Como era? Tem racionais no conjunto de... Bom, tem racionais, é claro, porque não é numerável, né? Mas quais, né? Ou... Você tinha me proposto uma vez, eu não lembro qual que era. Era um quarto, não? Não sei, não era nem racional, né? Um quarto, tá. Então, e aí dá pra... dá pra aproximar, né? Mas não sei se com base, se eu não cheguei a fazer assim, uma proposição. Na base 3, você está com aqueles organismos, os conjuntos de campo, ele é construído a partir daqueles que tem zeros, 1, 2. Tem 6 números, não tem Isso. na base, né? Na sua expressão decimal. Então você está com um buraco. Uhum. Então aí você está obviando muita coisa do seu... Dá pra aproximar alguns números patológicos, assim. vou dar um spoiler então. Você pega a sequência de zeros e uns. Ele pega a sequência de zeros e uns. Se você olhar esse como espaço de função, uma topologia esperta, isso é homeomorfo ao conjunto de campo. Então, e esses zeros e uns na sequência, o que é uma sequência de 0 e 1? Ela está falando, ou é 0, 1, é 0, 1, é 0, 1. É o que você está fazendo quando você faz conjunto de campo. Você escolhe, eu arranco esse, deixa esses dois, eu arranco esse. É isso que você está fazendo. E aí, enfim. Tem coisa. Isso é teaser do seminário de Madrigais número N+1. Tá. Mais perguntas, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, então vamos agradecer novamente. Obrigado.